Bora lá, Fia, o Mano e o De Paulo aqui da Rádio Energia FM trazendo as últimas informações do Corinthians, que vai enfrentar o Bahia amanhã fora de casa na Neoquímica Arena. Se posicionaram aí sobre o Cauê Furquim, né, o jovem que o Bahia acabou levando aí quase de graça do Corinthians. Mostraram a indignação dele e deram um baita posicionamento aqui hoje. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre receber as notícias do Timão. Sem mais enrolação, bora aqui para as últimas notícias do Corinthians. As novidades e notícias do Corinthians. E no pior é o ataque, viu, De Paula? Porque o restante do time é mais ou menos a mesma coisa, claro, com algumas ausências importantes, mas o pior é o ataque. Mas nós temos um problema rapidamente, perdão, mano, que não é só desfalque, é o retorno do Maicon também. Então pode ser que ele apareça no time titular. Michael. Então dá até medo. Quer dizer que o retorno é mais um desfalque. Acho que não, hein, De Paula. Tomara, né? Acho que deve continuar esse morto aí, o sem sangue do Bidon. Tomara. Provável deve ser o Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, até aí. Tá bom, aí tá bom. Aí até aqui, né, os dois também, Ranieri, tá bom. José Martínez. Tá bom. Aí o Breno Bidon. Aí complica. E o Rodrigo Garro. Tá bom. Aí eu tô vendo aqui na frente Guinegão e Kaique. Aí complica demais. Nossa senhora. É mesmo. Cadê o Mas, De Paula, nessa daí, cara, eu vou concordar com o Dorival. Isso daí é uma escalação até de protesto. Sabe quando você só vê político merda, que você fala, vou votar naquela desgraça lá em voto de protesto? É mais ou menos a mesma coisa. É verdade, Danilo, porque, por exemplo, ele olha lá pro banco, ele vê Thales Magno, ganhou inúmeras oportunidades, não correspondeu. Ele olha lá, Hector Hernandes, ganhou inúmeras oportunidades, não correspondeu. O Romero, ele estaria talvez aí na escalação titular se ele não tivesse sido expulso, mas também não tá jogando merda nenhuma. Então, cara, parabéns pro Dorival. Vai pegar o Bahia aí jogando dentro da Neoquímica Arena, é a chance que tem de dar uma oportunidade pra esses dois moleques. E tem aquele menino também, o Dieguinho, De Paula, que por mais que ele possa ter alguma coisa pra melhorar, sabe, mas é um cara que tá ganhando também espaço aí no time, principalmente no segundo tempo, quando ele tem entrado, tem me agradado o futebol desse menino também, cara. Não, eu preferiria o Dieguinho, no caso, né? Eu acho que o Dieguinho e Guinegão, de repente, podem fazer a frente ali. Fica complicado, mas é o que tem. E assim, o benefício da dúvida é sempre bom. Porque a certeza da ruindade do Thales Magno eu já tenho. A certeza da ruindade do Hector Hernandes... Aliás, o Hector Hernandes é um caso à parte no Corinthians. O Hector Hernandes é aquele cara que ele é tipo o popular, mano, sem serviço. Né? Porque ele não faz nada. Ele tá lá, outro dia ele foi visitar o Carrilho no hospital. Ele não tinha o que fazer, ele postou uma foto do lado do Carrilho no hospital. Aí o Yuri tá lá, provavelmente ele vai lá no Yuri também. Ocioso. Sabe? Ele não tem o que fazer. Ele é o cara que chega lá, mano, os caras entram em campo, aí ninguém... Cadê o Hector Hernandes? Foi buscar o saco com as bolas. Aí ele vem carregando as bolas. Ele não tem função. Então é melhor que não seja escalado mesmo. É o popular sem serviço. O que aconteceu com o Thales, meu? Por que deu um bom sentou jogador? no contrato. Sentou, renovou, relaxou. Sentou no contrato. Só que assim, era um jogador que se esperava muito. Dançando, né? Ele dança bem. Ele dança o ombrinho, né? Mas ele é um bom jogador, não é? A dança do ombrinho. Não, ele era. Eu lembro dele bom jogador no Vasco da Gama. Ele foi lá pra MLS, escondeu, o Corinthians apostou nele. Só que o que ele tem entregado, né, mano? O Thales Magno, é muito pouco, cara. Ele até começou bem, deu uma empolgada, né? Tem uns caras que enganam no Corinthians. Né? A gente, né, mano? Sim. Eu compartilho, por exemplo, de enganadores. Carrilho. O Carrilho, não, perdão. O Cantilho. Cantilho foi enganador. Ele chegou dando uns lançamentos. Eu falei, nossa senhora, ó o Cantilho, né? Enganador. Né? Lembra, o Quintino falou que ele parecia o Gerson. Exatamente. Não, você falou. Você falou. O Carrilho não, o Carrilho é bom. Carrilho é bom. De Paulo, mano. De Federico, esse aí. Lá, né, tivemos ali, né, o Bahia deu um famoso passa-moleque no Corinthians, né, e tirou o Cauê Furquim, né, um menino que é uma promessa aí, falam que seria uma joia do Corinthians, foi lá e pagou, né, os 17 milhões à vista, que é a multa aí dele, né, multa a multa, enfim, resumida é a multa. E o Corinthians quer agilizar rápido isso aí. Como a grana entrou à vista, o Corinthians vai tentar pegar essa parte da dívida e tentar lá resolver com o Laguna, lá pelo Félix Torres. Então não foi tão mal, não foi tão ruim. Não, então, a proposta de 34 milhões do Laguna, né? Aí os 17 milhões à vista e pedalar o resto, né? Que é normal, a gente pedalar o resto. Mesmo. Então, se já chega com 17 pros caras, os caras, apareceu. Né? Tem aqui. E o resto dá aquela pedalada, né? Mas, De Paula, é bom o Corinthians fazer isso mesmo, cara, porque o Corinthians ele tem essa pemba aí pra resolver com o Santos Laguna. É uma pemba de 33 conto, tá? Perdão. Nesse contexto, Sombra,
Essa ação ela foi julgada aí pelo CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, lá na Suíça, que é como se fosse a segunda instância, e depois dela já não tem mais para onde você correr. E o Corinthians ele tem outros processos que também já foram julgados pelo CAS. Mas, por exemplo, essa pista aí do Santos Laguna, ela foi julgada no início de abril. Ou seja, foi julgada no início de abril e ela foi executada agora, o Corinthians caiu no transfer ban. As outras duas, Sombra, tanto com o Rojas, que o Corinthians deve 40 milhões, quanto com o Tadjeres, com a dívida do Garro lá, que o Corinthians deve mais 23, elas foram julgadas, De Paula, no final de maio. Se a gente pegar uma ordem cronológica, talvez aqui de processos que estão sendo julgados, então possivelmente, De Paula, a outra pista que vai pintar do Corinthians aí de transfer ban vai girar em torno de um pouco mais de um mês. Um pouco mais de um mês. Então é bom o Corinthians ele correr mesmo aí para fazer um acordo, porque é como se fosse um negócio do Serasa. Você não precisa pagar inteiro a dívida que você tem com o banco, mas se você fizer um acordo e esse acordo for homologado, seu nome sai do Serasa. E o Corinthians ele é obrigado a sair do Serasa agora, o Serasa da FIFA, que é o transfer ban, porque se pintar uma outra execução, o Corinthians ele já perde pontos. Não perde mais o direito de inscrever jogadores. O Cruzeiro perdeu 6 pontos no campeonato, vocês vão se lembrar, justamente porque ele teve dois transfer bans cumulativos. Então o Corinthians ele tem que agir o mais rápido possível, Sombra, porque você não tem noção de quando vai sair o transfer ban, De Paula. Se pintar no negócio lá do despacho da FIFA lá, que o Corinthians caiu de novo no transfer ban, automaticamente perde esse pontos. Né, da FIFA. Cara, pode acontecer isso de perder pontos? Pode. O Cruzeiro perdeu, mas como o Mano falou, foi o Cruzeiro, mas uma equipe que jogava a Série B na época também. Não sei se foi o Grêmio, mas não repercutiu tanto porque foi Série B. Mas e depois recuperou com tranquilidade, mas é uma pancada. Mas olha, o Corinthians perde 6 pontos hoje e vai pra zona, hein? Esse relato hoje perdendo 6 vai pra zona? Vai pra zona, vai pra 16 pontos. Aí, Pedrinho, tua chance de não virar sereia, hein, meu? Não, mas pode perder 6 pontos, pode perder 1, pode até dar mais 5 pontos pro Corinthians. Nós vamos passar, fica tranquilo. Tá bom. Nem você acredita nisso. Agora nem você. Professor X. Olha sua mãe te mandando mensagem de novo, aí abre aí o zap. Não vai mandar não, que ela sabe que eu tenho razão. Ela Pedro, sabe você também. Tua mãe torce pra que time, hein, Pedrinho? Parmeira, é porco. Aí sim, tá vendo? Só você mesmo que agora, mostrou. viu? Eu sou a salvação da família. A partir do momento que eu cheguei, Deus falou, agora essa família tá salva. Agora, eu te falar, esse relato que o Mano trouxe aí dessas pembas, né, nas sequenciais, é o relato do que o mundo tá vivendo, né? Principalmente nós aqui no Brasil e tal. É a intolerância. Você vê pessoas aí no trânsito, pessoas em casa. Há uma intolerância, cara. Cara, o que custa esperar um pouquinho? Não colocar no pau lá, segura, no transfer ban. Todo mundo intolerante. Mas já esperaram um pouquinho, né? Muita intolerância. O mundo desse jeito não vai pra frente. Já esperaram bastante, né? Não, o mundo não vai pra frente não desse jeito. Agora, a história do Furquinho aí... Os caras estavam lá, hein? Eu tô ligado que eu recebi a informação então, aqui. Conta pra nós. No jogo contra o Botafogo. Essa não precisa ser da Coca lá embaixo, o jogo contra o Botafogo. Viu, mano? Lá na Fazendinha. O Cauê Furquim, ele não vinha sendo relacionado pro Sub-17, que tem 16 anos. Ele já tava indo pro profissional, relacionado. Do nada, ele surgiu nesse jogo contra o Botafogo. Foi relacionado, jogou, fez gol... Foi bem pra caramba. E nas arquibancadas sociais da Fazendinha, estavam representantes do Bahia e do City observando. Quem convidou, eu não sei. Mas os caras estavam lá. Essa informação é quente. Mas não dá pra entrar? Quente. Mas como é que você tem acesso? É quente. Alguém convidou. Mas não é quem cobrado? Convidou, eu não sei. O que aconteceu é o seguinte. Outra informação quente, mano. A suspeita recai sobre o grupo que comanda a carreira do Furquim. Por quê? Amanhã tem um amistoso do Sub-16 em São Bento de Sapucaí. Corinthians vai jogar lá. E os garotos que são agenciados pela empresa do empresário do Furquim não foram relacionados pro jogo. Não vão pro jogo. Corinthians barrou os garotos pro amistoso de amanhã. E tem cara bom lá? Mas, ô De Paula... Não sei. Não sei. De verdade, De Paula, nessa situação, porque é sempre mais fácil a gente tentar encontrar culpa aonde talvez... Eu não vou dizer que não tenha, porque no futebol hoje, De Paula, a gente sabe que os clubes eles têm que estar precavidos aí com relação a uma série de coisas e blindados com relação a uma série de coisas. Mas pra mim, nesse erro,
se tiver que imputar a culpa, é 90% do Corinthians. Concordo. Porque esse moleque, De Paula, ele renovou o contrato em abril, e disseram que não dava pra dar um aumento que talvez colocasse o Corinthians numa zona de conforto com relação a uma multa de mercado interno, porque diziam que o moleque ele tava ainda dentro do sub-16, no sub-17, e que o teto dessa categoria era aquilo que eles estavam oferecendo. Se você tem um atleta que você julga ser promissor, uma joia da base. Eu até falei pro Quintino ontem, eu vi uma matéria do Neymar quando ele chegou no Santos, o De Paula, que ele ganhava 50 mil reais, mano. E isso há quantos anos? Tá ligado? 1000 anos atrás, o Neymar já ganhava 50 mil reais e todo mundo falava que era um absurdo, mas o Santos ele deu um all-in no moleque, ele acreditava que tinha muito potencial. E se você tem um moleque com muito potencial na tua categoria de base, você precisa se blindar. O teto você pode usar talvez de parâmetro para a maioria, mas quando a gente fala de uma joia não é a maioria. Uma joia, ela tem que ultrapassar o valor do teto. E se você tem um atleta que você entende que vai ser um puta reforço lá na frente, vai ser um puta gatilho de venda, você não pode pagar o teto pra esse moleque. Tem que ser muito imbecil pra agir dessa forma. Tem que ser muito cretino e muito burro pra fazer isso. Então, ao invés de você ultrapassar o teto pra uma joia da sua base, você fala, não posso pagar mais porque esse é o meu teto. E aí o que acontece, De Paulo? A gente sabe que tem duas multas. Uma que o Corinthians coloca de 50 milhões de euros para o mercado estrangeiro e uma de 14 milhões de reais para o mercado interno. Porque a multa do mercado interno é baseada no salário. E aí, por exemplo, hoje a gente tem inúmeros times. O caso do Bahia também, que está sendo gerido pelo Grupo City, o Bragantino, que é gerido pelo Salzburg, que é da Red Bull. Então esses times, De Paulo, eles têm um CNPJ brasileiro em funcionamento aqui, que ele pode contratar esse moleque por 14 milhões de reais, e daqui 2 anos, quando ele fizer 18, mandam pra Europa custando uns 50, 60 milhões de euros. É isso que acontece. E aí o Corinthians ele tá tentando passar uma vergonha jurídica na FIFA, falando, houve um aliciamento, é o grupo estrangeiro que tá comprando o menino e colocando no Bahia. Não importa. Legalmente os caras estão amparados, De Paula. Você que é um cara da lei e tem muito mais conhecimento jurídico do que eu, você pode explanar melhor a respeito desse tema. Mas tem que ser muito burro pra não entender dessa forma, ou não? Não, se os caras são sediados aqui, é um time brasileiro, a multa do futebol brasileiro, eles estão resguardados. Brasileiro. Estão resguardados, né? Vacilou quem não valorizou. Isso é mais aquela bravata pra dizer da indignação, né? É isso. Agora, vocês concordam que talvez mais do que a questão de, recebo pouco aqui, o Bahia me chamou para pagar mais, etc e tal. Muito mais do que isso é que hoje, você olhando a organização de um e de outro, você pega o Corinthians, é uma verdadeira bagunça. Sim. O cara não se sabe quem é presidente, vê o time muitas vezes passando por situações que não são de ficar brigando por títulos. Ele não vê perspectiva, né? Não vê perspectiva, falando assim, o Corinthians ano que vem vai estar na Libertadores? Talvez não, provavelmente não. Vai saber, e não tô de zoeira, né? O Corinthians esse ano tava na Sul-Americana. Da pré e foi pra Sul-Americana, não passou da pré. Então você vê, nos últimos anos, vem disputando o título? Não vem. Aí o cara vê o Bahia, além de toda a confusão do Corinthians, ele vê o Bahia e fala assim, organizado, né? É do time do City. Daqui você vai pra Europa se você for bem. O cara vê um caminho muito... o empresário, o pai da criança... É o empresário, não é o menino. Não, mas o pai da criança... Sim, eu não vejo o menino filhinho, olha, a chance de você estar jogando amanhã no City, você joga no videogame com o City, Guardiola, City, tudo. Olha o Estevão, que é um pra onde tá. O moleque nem vê o Bahia, ele vê o Bahia como um período e uma ponte. Exato. Uma ponte, é isso. Não, mas não é o moleque. Não dá pra comparar o Bahia. Vai ser treinado pelo mito. Não, mas não é o moleque. Você tá querendo zoar. Agora, no caso do garoto, do pai do garoto, do empresário do garoto... Não é o garoto. É o caminho mais fácil pra chegar na Europa, que é o sonho dele, velho. Sim, mas não é o garoto. Pode ser o Bahia, ser o Juventude, ser o Quinjaú. Mas o que eu quero dizer é assim, não é o garoto, tá? O garoto... Por que não é o garoto? Gente... Então você não concorda com ele? Não é o garoto que tem essa ideia toda, que mexe com a cabeça dele. Mas nessa idade ele é orientado. Isso aí, exatamente. Tá certo, faz exatamente. Não é ele que tem isso na cabeça dele. É o pessoal do staff dele que apresenta pra ele e cuida dele. Duvido, Pedrinho. Mas quando ele vê City, brilha o olho do menino. O moleque, meu, esse moleque aí, cara... Mas, De Paulo, a maioria não tem nenhum grau de instrução ainda, sabe? Eles são... É aquela coisa, eles são todos conduzidos pelos empresários, o que é natural. Moleque de 13 anos tem empresário.
Moleque de 12 anos tem empresário. Não, tudo bem, É De Paula, normal hoje ter mas empresário. não É tira a normal. incompetência do É Corinthians normal, eu de sei, não valorizar eu sei. uma joia Mas que eu deles, sei, eu entendeu? entendo E isso. deixar o cara e Eu perder o entendo cara. isso, eu Não tô sei dizendo- se o Palmeiras perderia o jogador na mesma condição. Eu entendo Exato. isso, eu concordo com o Mano. Foi mal feito o acordo com o menino. Né? O Denner tá voltando agora, o menino lateral esquerdo já foi negociado com o Chelsea, né? Com 16 anos. É um bom menino, jogou até a Copa São Paulo e tal. Tava lesionado, tá voltando agora pra jogar porque tem um prazo pra ele ir e tal, não sei o quê. Acho que ele foi 9 milhões, se eu não me engano, uma coisa assim, então 10 milhões. Enfim, foi bem vendido, né? Tava bem amarradinho e tal, porque ninguém nunca viu o moleque jogar também. Claro. O Cauê é a mesma coisa. O Cauê, muito se fala dele, etc e tal. Agora, vamos ver, vamos Agora, esperar também. O que é dito sabe? dele? É um Neymar? Que tipo de joia é essa? Não, Porque no Morumbi vivem falando de joia. Não, é isso Parece que eu falo. tudo que o São Paulo forma, o próprio torcedor de São Paulo trata joia de Cutia. Não, é esse tem meu questionamento. Tem várias bijuterias. É esse meu questionamento. Às vezes, assim, eu entendo, mas às vezes também eu fico meio na preocupação do tipo, será que é tudo isso também? É. Será que essa máquina toda, quantos a gente já não viu? Principalmente, mano, no Corinthians. O Sim. Corinthians o Corinthians é sempre... O Sombra falou... Verdade. Outro dia um portal aí direcionado pro Corinthians publicou as joias do Corinthians, não sei o quê. Aí eu fui ver os nomes das joias. Eu falei, meu Deus do céu, hein? Os caras aqui estão... bijuteria, isso aí. a joia dos caras... Eu até brinquei. Eu falei, vamos corrigir isso aí. Não põe joias, põe garotada da base, né? Peraí, joia é uma coisa, garotada Joia da base é significa outra. alto valor, né? Enfim, mas vamos aguardar. Mas assim, eu também não sei se é tudo isso daí também. Perdeu o garoto, uma pena, lamento. Mas, cara, sinceramente falando, vamos aguardar. Porque 16 anos... não é o Hendrick, que com 15 anos deitava. Não é o Estevão, que era o Messinho. Não sabe? É diferente. Mas não vai era o emitir Neymar. nota, ô De Paula. Mas, por exemplo, ó, o Corinthians ele perdeu o Giovani numa situação também que era parecida com essa. O Giovani também estava forçando a barra, não renovou o contrato, falou que ia conversar, não conversou, enfim. O Corinthians não emitiu nota, não deu chilique. Agora com o Bahia, mandaram nota, falou que cortaram relações, que isso é um absurdo, estão tentando ir na FIFA alegando que aliciaram o jogador. Então acho que o Corinthians sentiu mais a perda desse garoto do que perdeu os outros aí que já acabou perdendo no meio do caminho também, entendeu? Não. Não sei. Eu não conheço o garoto, de verdade. Eu também não conheço o garoto. Então, assim, provavelmente sentiu porque o Corinthians deveria ver algum potencial melhor nele, né? Assim como também viu potencial melhor no Guinegão, assim como viu potencial melhor no Dieguinho, no Kaique, que não joga, por exemplo, que o Dorival não o coloca em campo, no Léo Maná, que foi emprestado pro Criciúma. Né? Então, assim, eu vou muito devagar quando se o moleque é diferente, eu falo assim, esse moleque é diferente. Todo mundo sabe. Todo mundo sabia que o Hendrick era diferente. Não, sim, mas... Já se fala com 12, 13 anos. Todo mundo sabia. Tem um menino lá no Corinthians, teve até aquela treta que é o Flora. Todo mundo fala do Flora, Mas do pro garoto Corinthians Flora. fazer esse alarme... Palmeiras e o Corinthians. Exatamente. Então, esse Flora tem que amarrar. Esse aí o pessoal já fala que é diferente. Mas é o que o Mano falou, se o Corinthians fez esse alarde todo, é porque o moleque é bom de bola, entendeu? Mas só o Corinthians viu ele jogar. Então. Olha, o Corinthians eu tenho cá pra mim que se um clube conseguir revelar 2 bons jogadores no ano, o serviço já tá bem feito. Eu falo bom de verdade. Sim. Não é bom nota 6, 7. Só que tem outra coisa, Sombra. Se revelar 2 no ano, o trabalho já tá bem Só feito. que depende muito do time. Porque no São Paulo, por exemplo, revela os moleques, só que não dá espaço pra eles jogarem, pra eles crescerem. O São Paulo revelou os moleques na copinha, a gente tá cobrando o ano inteiro pra colocar os do meu dia lá atrás, põe os moleques pra jogar, aproveita o hype dos moleques, não colocou. Embora não eu valorizou. acho que metade deles não vai virar nada no mundo Tudo do bem, futebol. só que a gente nem viu. O Lucas Ferreira agora foi embora, a gente nem viu se ele podia virar mais, se ele podia valorizar 2, 3 vezes mais. Então, era o acontece mínimo, né, muito Danilo? isso. Mas Era o a época, mínimo. mas a época era o Paulista, né, Danilo? Eu sou contra colocar moleque nessas fogueiras. Apesar de tem uns que vão. Um jogador do Cruzeiro de 16 anos estreou no Maracanã. E o português falou: o jogador tem que amadurecer jogando. No Brasil, ele ensinou, o Leonardo Jardim falou: ó, menino tem 16 anos, tá no profissional. É ele que é o reserva, vai aprender lá jogar. dentro, vai jogar. E jogou no Maracanã com o Fluminense. Agora, no Paulista eu acho mais adequado. Porque senão você queima. Pessoal, infelizmente, né, tá todo mundo falando desse moleque aí, mas, cara, a pergunta que levantaram aqui, será que era tudo isso mesmo?
né? É que a mídia também gosta, né, velho? Jogava bem, tudo, né, cara? É fogo. E aí fica esses dois lados da moeda, né? Pagaram 15 milhões do moleque, fica aquele gostinho de que dava pra ter feito mais. A verdade é que o Corinthians errou sim no contrato dele. Porém, cara, enfim, mano, é página virada, não tem muito o que fazer. É aprender com os erros, acertar daqui pra frente. Caramba, velho, já errou? Tem quantos moleques lá na base? Já senta lá, ô Fabinho Soldado, pra ver todos os contratos lá, cara. Como é que tá o contrato do Guinegão? Tá, não joga nada, não joga, tá no time principal do Corinthians, mano. Pode não ter anotado nenhum gol, mas fica vários clubes de olho, velho. Vários clubes de olho. Você vê, o Manchester City estava no treino do moleque. Será que nenhum dirigente do Corinthians sabia que o Manchester City, os olheiros do Manchester City, os empresários, estavam assistindo um treino do Corinthians pra ver o Caio Furquim jogar, mano? Será que ninguém sabia? O moleque vai ali, vai deixar o moleque com um salário menos? Então aqui não dá. A gente vai ficar falando, foi erro do Fabinho, erro de não sei quem. E aí tem o outro lado, nem jogava tudo isso, vai que vai. Enfim, mano, é página virada, pessoal. Aprender com o erro e já focar amanhã no jogo com o Bahia. Eu acho que foi um tempero a mais aí pra ir pra cima do Bahia com faca no dente, fazer jogo da vida, porque o Corinthians precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. Né? Mas e aí, o que você acha disso tudo? Bora trocar uma ideia? Se posiciona aqui nos comentários. Prometo curtir, ler todos os comentários aqui, beleza? Prazer ter você aqui, né? Se inscreve aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!